Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aulão de véspera do Banco Central 2013. Meu nome é Fabiano Vieira e vamos trabalhar com o olhar no CESP. Vamos fazer uma revisão dos principais pontos da lógica proposicional, dos argumentos lógicos e depois da parte matemática, da lógica quantitativa. Bom, então, como nós estamos aí com a nossa revisão, eu já digo de antemão, use o banco de questões, filtre CESP e trabalhe com o banco de questões que o Aprova Premium disponibiliza para você, tá ok? Quanto mais questões você fizer, menos surpresas você terá na prova. E quanto menos surpresas, melhor será. Você pode gabaritar essa prova aí, tá ok? Bom, e para início de conversa, o que nós vamos fazer? Já vou te avisando, a nossa aula, como é aulão, você sabe que é um pouco mais rápido, né? Então vamos lá. Precisando, você veja os vídeos quantas vezes você quiser. Aproveita essa disponibilidade, essa ferramenta, tá ok? Veja os vídeos quantas vezes quiser. E, de repente, você dá um pause, anota os detalhes e faça o seu esquema. Nada melhor do que o seu esquema também, ok? Então, vamos lá? Vamos à nossa tela? Vamos começar. Vamos aqui à nossa tela um resumão das proposições lógicas. Nas proposições lógicas da lógica proposicional, nós temos os nossos conectivos, cujos resumos são. Então, fiz um resumão das regras dos conectivos, que é a base da lógica proposicional. A negação, o não, o nenhum. A negação é o avesso. O que é o avesso? Ora, se eu nego uma coisa verdadeira, ela vira falsa. Se eu nego que ela é falsa, é sinal que é verdadeira. Lembrando que negando duas vezes uma coisa, ela volta a ser o que era. Você tem o seu equivalente, né? Equivalente. O E, ele só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Vamos trocar aqui a nossa tinta. O E só é verdadeiro quando os dois elementos são verdadeiros. Se eu digo para você que vou para a Espanha e Estados Unidos, é sinal que eu vou realmente para a Espanha e também para os Estados Unidos. Então, o E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Como consequência, se tiver um falso no E, já vai ser falso. O ou, se tiver um verdadeiro no ou, já é verdadeiro. Só que o ou, então, como consequência, nós temos que o ou só será falso quando os dois forem falsos, tá ok? Então, o ou o que é? É a união de conjuntos, é ou um, ou outro, ou os dois. Inclui o quê? Inclui a possibilidade dos dois elementos juntos. O ou é a disjunção exclusiva. Se o ou é disjunção inclusiva, inclui a possibilidade dos dois. O ou é exclusiva, é ou um ou outro é verdadeiro. O próprio nome já está dizendo. Valores contrários, verdadeiro. O que isso quer dizer? Verdadeiro, falso. E falso e verdadeiro, isso é possível no ou. Isso é possível. Demais possibilidades é falso. Se então é o que mais cai, né? O único caso de ser falso no se então é quando o primeiro é verdadeiro, que é a condição suficiente, implica uma necessária falsa, que é absurdo, né? Uma coisa suficientemente verdadeira implicar uma necessária falsa, né? É um absurdo. Então é o único caso de ser falso. Como consequência, se tivermos falso que implica qualquer coisa, já é verdadeiro, ou qualquer coisa que implica verdadeiro, já é verdadeiro. O que é qualquer coisa? O outro elemento pode ser verdadeiro ou falso, né? Se eu tiver falso que implica verdadeiro, será verdadeiro. Falso que implica falso, também será. Agora, se eu tiver qualquer coisa que implica verdadeiro, também será verdadeiro. Verdadeiro que implica verdadeiro será, e falso que implica verdadeiro também o será, ok? Se, então, e por fim o se e somente se e só se. No se e só se, você pergunta assim, quando há o se e só se, pergunta, são idênticos? Hã? São idênticos? Valores idênticos, verdadeiro. O que isso quer dizer? Se tiver verdadeiro com verdadeiro, ou falso com falso, na dupla implicação, que é uma seta que vai e vem, porque é dupla implicação, certo? Então, nós temos o quê? São idênticos? Sim, são idênticos. Coisas diferentes disso é falso, tá ok? Então, nós temos aí os 6 conectivos utilizados para a lógica proposicional com as suas regras. Agora, negando proposições compostas, né? Como que funciona negar proposições compostas? Bom, nós sabemos que negar o A 2 vezes, nós temos o próprio A. Agora, não
negando proposição simples, mas proposições compostas, como funciona? Vamos às leis de Morgan. Toda vez que nós negamos algo só com ou com e, você inverte tudo. É bem simples. O que é A vira não A, o que é B vira não B, o que é ou vira E, o que é E vira ou. Bem simples. Logo, se eu tivesse qual a negação de P e não Q ou não R e S? A negação disso aqui seria, inverte tudo, não P, o E vira ou, o não Q vira Q, o ou vira E, o não R vira R, o E vira ou e o S vira não S. Bem simples, sem tabela verdade, sem nada. Então, se você tem E ou na jogada, só eles, inverte tudo. Não esqueça que a pegadinha do CESP é deixar o mesmo conectivo. Não, ele inverte, tá ok? Negando a implicação lógica. Bom, para a implicação lógica, eu vou te dar um exemplo bem simples. Olha, se a pessoa é brasileira, eu gosto desse exemplo, então ela é sul-americana. Qual é a coisa doida? Quando que eu nego isso aí? Qual é a coisa que não existe? É dizer que a pessoa é brasileira e não é sul-americana. A negação da implicação recai no E, nunca na implicação. Então, muitas vezes o CESP coloca negar implicação, recai em implicação. Não. Negar implicação sempre recai no E, tá ok? É o primeiro bonitinho e o segundo negadinho. Isso vem da própria regra de conectivo. O único caso de não acontecer é quando que a coisa não acontece. Quando que a implicação não acontece. Quando o primeiro é verdadeiro, quando o primeiro é bonitinho e eu tenho um segundo falso, ou seja, eu nego o segundo. Né? E quando eu expresso isso aqui, eu expresso com E. Veja, a implicação é falsa, não acontece quando o primeiro acontece e o segundo não acontece. Quando o primeiro acontece e o segundo não acontece. Ok? Então, negar a implicação lógica é exatamente isto, certo? Exatamente isso e só isto, a negação. Agora, equivalência da implicação, nós temos duas equivalências. E isso tem caído bastante. Né? Por exemplo, se é brasileiro, então é sul-americano. Qual é a primeira? É dizer o seguinte, ora, então, se não é sul-americano, não é brasileiro. Então, nós concluímos isso aí. Se não é sul-americano, então não é brasileiro. Isso é conclusão. Né? Disso aqui, você parte para isso aqui. Isso é equivalente. É um equivalente. E que quer dizer igual, valente quer dizer valor. Então, tem o mesmo valor na tabela verdade. Agora, eu posso achar o equivalente, por exemplo, de A, negando A duas vezes, certo? Quando eu nego A duas vezes. Logo, eu poderei ter outro equivalente deste, negando esse duas vezes. Ao negar a primeira vez, eu tenho B e não S, primeiro bonitinho e o segundo negadinho. Ao negar esse, mais uma vez, que é negar duas deste, negar mais uma vez, eu inverto tudo, fica não B ou S. Ambos são os equivalentes da implicação. Ok? Então, atenção, a implicação lógica tem uma negação e dois equivalentes, tá ok? Dois equivalentes, bem tranquilo. Então, ou vai cair esse ou cai esse nos equivalentes. Cuidado que esse segundo tem caído bastante, tá ok? Nomes especiais para proposições compostas, elas podem ser tautologia, quando a coisa sempre acontece, é sempre verdadeiro, é tudo verdadeiro na tabela verdade, numa coluna da tabela verdade. Contradição, a proposição nunca acontece, a tabela verdade é sempre falso, a coluna inteira falsa. E contingência é quando tem valores mesclados, parte verdadeiro e parte falso, ok? Então, por exemplo, tautologia V, 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 V. Contradição F, 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 F. E contingência um pouco de cada um, por exemplo, V, F, F, F. Ah, mas tem um V só. Não há problema. Tem mesclado, então é contingente. Como identificar, então, essas sentenças sem construir tabela verdade? Trabalhando com as negações, olha aí, ó. Pensando em negações e equivalências e as regras de conectivos. Por exemplo, A e não B. Quando eu analiso esse camarada, eu vejo que esse é a negação desse. Está tudo invertido. O E virou ou, o sim virou não, o não virou sim. E eu tenho com ou. Bom, então aqui eu tenho uma coisa, aqui eu tenho a sua negação. Se eu juntar uma coisa com a sua negação com ou, o que acontece? Uma coisa só pode ser verdadeira ou falsa. A sua negação, se ela for verdadeira, sua negação será falsa. Se for falsa, sua negação será verdadeira. Juntando com ou, em qualquer caso, dá verdadeiro. Logo, isso, para qualquer caso é verdadeiro, é uma tautologia. Simples, simples assim. Usando as regras de conectivos, né?
Outro exemplo aqui. Se você analisar este e este camarada, o que você vai ver? Vai ver que esse aqui é a negação deste, porque é o primeiro bonitinho e o segundo negado. Quando eu nego esse segundo, eu tenho não B e não C. Tenho dupla implicação. Então, uma coisa com a sua negação, com dupla implicação. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Qualquer coisa pode ser verdadeira ou falsa. São duas possibilidades. Sua negação é o avesso. Quando eu junto com dupla implicação, eu pergunto, são idênticos? Não. Qualquer dos casos nunca serão idênticos. É uma contradição. Bom, então você pode raciocinar sobre a sentença também, né? Ou coloca na tabela verdade também, é outra possibilidade. Eu estou pulando a tabela verdade. Analisa aqui o elemento A que está dobrado, né? O A pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Nesse caso também, o A está dobrado. Se esse A é verdadeiro, aquele o será. Como eu tenho verdadeiro ou qualquer coisa, já dá verdadeiro. Verdadeiro que implica verdadeiro será verdadeiro. Para A verdadeiro, verdadeiro. E para A falso. Falso que implica qualquer coisa é verdadeiro também. Isso é uma tautologia. Para A verdadeiro, aquele camarada lá vai ser falso. Falso e qualquer coisa é falso. E se esse camarada não for verdadeiro, for falso? Falso e qualquer coisa também é falso. Isso é uma contradição. Então assim nós temos como pular as regras aí. Argumentos lógicos. O que é? Um encadeamento de proposições que chamamos de premissas e dizemos que elas são verdadeiras só para efeito de raciocínio. E daí, se nós tivermos a conclusão verdadeira a partir da suposição das premissas verdadeiras, vai ser válido. Se estiver supondo verdadeiro as premissas e a conclusão for falso ou puder ser verdadeiro ou falso, contingente, será inválido, ok? Mas claro, eu posso ter premissas falsas? Posso. Quando se fala em premissas falsas, eu estou falando no senso comum. Eu só suponho que elas sejam verdadeiras. No senso comum é na realidade das coisas. Eu posso ter um argumento válido e uma conclusão falsa? Pode, porque quando eu falo esse falso, é porque eu estou falando o seguinte, eu não estou dizendo supondo verdadeiras as premissas, eu estou dizendo o seguinte, se eu posso ter uma conclusão falsa, é em sentido do senso comum, do nosso dia a dia, da realidade das coisas, né? Então, mas eu suponho verdadeira só para efeito de cálculo. E analiso, se aqui, supondo verdadeira para efeito de cálculo, eu tenho verdadeiro aqui, isso é válido, só para efeito de cálculo, tá ok? Porque pode ser, qualquer um desses pode ser falso, em termos do senso comum. Se o CESP falar em teoricamente, em teoria, sobre verdade e falsidade, está falando do senso comum. Pode dizer assim, ora, posso ter um argumento válido com conclusão falsa? Pode, porque ele está falando do senso comum quando fala em conclusão falsa. Eu posso ter premissa falsa e argumento válido? Pode, porque as premissas só são ditas verdadeiras só supostamente para efeito de cálculo. Então, se eu suponho verdadeiros e tenho a conclusão verdadeira, ele é válido. Se eu tenho falso, ou seja, contraditória ou contingente, ele é inválido. Bem tranquilo. Quando que eu uso conjuntos nos argumentos? Sempre que tiver as palavras existe ou as palavras todo, ou você percebeu uma totalidade ou parcialidade, você trabalha com conjuntos, com diagrama de conjuntos. Por exemplo, se eu digo assim, uma questão que já caiu em prova. O homem casado não precisa cortar o cabelo. Ora, o homem casado não precisa cortar o cabelo? Será que eu coloco o homem casado separado de cortar o cabelo? Não. Porque o precisar quer dizer o quê? Ele não precisa, mas ele pode. Então, eu trabalho com conjuntos. O homem casado cortar o cabelo, ele não precisa. Então, ele tanto pode cortar o cabelo como não cortar o cabelo. Então, essa palavra precisar está me dizendo o quê? Está indicando que pode ser que sim, pode ser que não. Então, se você possui alguma coisa que percebe que tem uma totalidade ou parcialidade que pode acontecer, você trabalha com diagrama de conjuntos, principalmente se aparecerem as palavras alguns homens são cabeleireiros, digamos, ou todo homem é mortal. Então trabalha com conjuntos. Quantificadores lógicos, pode ser o universal, que é o todo, e o parcial restrito, que é o existe algum. É esse símbolo da existência e o todo é este. Sempre que temos questões quantificadores, devemos resolver preferencialmente por diagramas lógicos, diagramas de conjuntos, sabendo que o todo A está no B.
Todo alagoano é brasileiro, todo alagoano é brasileiro. Claro que nem todo brasileiro é alagoano. É o mesmo conjunto de se é A, então é B. Algum A é B, você faça assim, ó. Algum A é B e pinta. Porque esse pintadinho vai salvar a nossa pátria na hora da questão. Porque esse camarada que vai ser puxado pela banca. Algum A é B, ok? Quando nego quantificadores lógicos, negando quantificadores lógicos é muito simples, é questão dada. Há uma regra muito simples. Quando negamos o todo, atenção, vamos para o existe algum, jamais iremos para o todo. Quando negamos existe algum, que é vice-versa, sempre recai no todo, nunca recai no próprio existe. Então nós temos aqui uma igualdade simples de analisar. Ó, não todo é igual existe algum que não. O que é isso? Se eu falo assim, todo homem, vamos colocar aqui uma cor distinta, né? Todo homem é uma cor distinta. Tirei do azul e escolhi um azul. Só um instante aqui, vamos lá. Vamos para um vermelho logo então, né? Bem distinto. Então vamos colocar aqui. Todo homem é careca. Alguém chega e diz, não, nem todo homem é careca. Ele quer dizer o quê? Que na sua experiência existe alguns homens que não são carecas. Então realmente o não todo você pode transformar em existe algum que não. Tá ok? Quando eu nego o existe é a mesma coisa. Eu troco o quantificador do existe vai para a totalidade e o não de fora vai para dentro. Tá ok? Ou o não da esquerda vai para a direita. Esse camarada aqui é o tal do nenhum. Por exemplo, não existe girafa baixa, digamos. Não existe girafa baixa. Eu estou dizendo, nenhuma girafa é baixa, certo? Toda girafa não é baixa, ou seja, nenhuma girafa é baixa. Né? Faz de conta, girafa adulta, aquela coisa tal. Não vamos entrar em méritos aí, né, da fauna aí, né, da fauna. Bom, então nós temos esse caso. Quando eu nego todo, cai existe algum que não. Eu nego existe, cai todo não. Então, uma coisa clássica, né? Toda mulher é boa motorista. Alguém diz, não concordo. Por quê? Porque na sua ideia, não todo existe algum que não. E deixa o B quietinho ali, que é o que se fala sobre as mulheres, né? Toda mulher é boa motorista. Tem alguns que dizem que não. Por quê? Porque em sua experiência existem algumas mulheres que não são boas motoristas. Tem gente que cai na revolta e já começa a dizer toda mulher não é boa motorista. Não, isso está errado, porque a negação do todo cai no existe e não no todo, né? Por exemplo, todos os homens são românticos, né? Vamos aí também olhar o outro lado da história. Tem gente que diz não concordo, por quê? Porque conhece alguns homens que não são românticos. E isto, tá? Então você inverte o quantificador e inverte a posição da negação. Lógica quantitativa, lógica matemática, com problemas aritméticos, matriciais e geométricos, né? Vamos para a matemática aí. Bom, aqui nós trabalhamos com proporções, sabendo o quê? Nós temos em proporções, quando eu tenho frações desse jeito com sinal de igual, eu tenho frações equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? Eu posso dizer, por exemplo, 2 está para 5 da mesma forma que 14 está para 15, por quê? Porque a passagem do 2 para o 14 eu multiplico por 7. O 5 para o 35 também multiplico por 7. Mas perceba que a soma desses elementos é 7. A soma desses vai ser 7 vezes, vai ter a mesma passagem, a soma desses vai ser 7 vezes 7, que dá 49. A subtração desses vai ser 3, 5 menos 2 dá 3. A diferença real é só multiplicar por 7, que vai ser 21. Quando isso acontece? Acontece assim, ó. De repente eu chego e diz assim, olha, Ana tem 2 anos de serviço, Bruno tem 5 anos de serviço. Eles receberão um prêmio, digamos, né? Eles receberão um prêmio de 4 mil, vão receber um bônus de R$4.900 juntos, tá ok? Quanto recebeu cada um? Mas vai ser diretamente proporcional ao seu tempo de serviço. Você pensa, Ana está para Bruno, assim como 2 está para 5, é diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, você invertia, né? O tempo de Ana ia para baixo e o tempo de Bruno para cima.
Assim, quem tem mais tempo de serviço ganha menos, quem tem menos tempo de serviço ganha mais. Mas como é diretamente proporcional no meu raciocínio, nesse exemplo, eu estou dizendo que quem tem mais tempo ganha mais, quem tem menos ganha menos. Veja, a cada 7 anos de serviço, 2 anos, a cada R$7, por exemplo, 2 vai para Ana e 5 vai para Bruno. Certo? É isso que nós estamos dizendo. A cada R$7, 2 vai para Ana e 5 vai para Bruno. Mas, na verdade, são R$4.900. Quanto que dá a passagem dessa soma proporcional para a soma real? 49 dividido por 7 é 7. Com 2 zeros, 700. É sinal que cada termo é vezes 700. 2 vezes 700 dá 1.400. 5 vezes 700, 3.500. Somando os dois, veja que dá 4.900. Isso são proporções. Regra de 3. Regra de 3 é análise de proporção passo a passo. Eu preferi colocar aqui um exemplo. Um exemplo CESP, né? Considere que uma equipe de pintores tenha concluído em 25 dias a pintura de 100 casas populares padronizadas e que cada pintor da equipe tenha pintado uma casa em 4 dias. Opa, um pintor, uma casa em 4 dias. Assumindo que todos os pintores da equipe trabalharam no mesmo ritmo, julgue os itens a seguir. Então, temos aqui 10 dias, 8 pintores pintaram 25 casas. Claro que um desses termos eu tenho que deixar como X, porque isso aqui é uma afirmação, não sei se está certo ou errado. Lembrando que em lógica principalmente, nós temos que trabalhar não com verdadeiro ou falso, com certo ou errado. Uma rápida observação. Na minha matéria em raciocínio lógico, não pense em verdadeiro ou falso, tá? Pense em certo ou errado na hora da resposta. Por quê? Porque se o CESP disser para você que uma análise, um argumento é inválido, ou melhor, que uma proposição é falsa, você fez o cálculo proposicional e viu que é falso, a afirmação da CESP está correta, tá ok? Então não confunda certo e errado com verdadeiro e falso, tá ok? Então vamos na sequência com regra de 3. Então, temos aí a nossa questão. Nós temos as grandezas. O que são grandezas? São o que acompanha números, ó, dias, pintores e casas. O que acompanha números, frações, porcentagem e coisas do gênero, ok? Então, nós temos aí as nossas grandezas que jamais devem ser pagadas. Pintor, casas e dias. Você escolhe uma grandeza para isolar do lado esquerdo da igualdade, como fração, sempre como fração. E essa grandeza padrão de referência vai ser analisada, as outras serão analisadas em relação a essa. E essa grandeza, você imagina ela aumentando, mas não são os números que aumentam, é a grandeza que você imagina aumentando. Ah, se os números diminuírem, não importam números. Tanto é que nem números nós temos aqui ainda. Então imagina pintores, que é uma grandeza boa para referência, porque toda grandeza de trabalho, pintores, trabalhadores, operários, máquinas são excelentes para análise. Imagina essa grandeza aumentando. Quanto mais pintores nós temos, mais casas pintam. Beleza, esquece casas, analisa só dias separado. Quanto mais pintores trabalhando, menos dias leva. O que isso quer dizer? Que casas em relação a pintores é diretamente proporcional e dias inversamente proporcional. Para que serve isso? Vamos ver já. Primeiro coloca um pintor, uma casa em 4 dias. Depois, 10 dias, 8 pintores pintam quantas casas? Vamos deixar casas como X, certo? 8 pintores, 10 dias, quantas casas? Bom, eu posso simplificar dentro da coluna, se eu quiser. Por exemplo, o 4 vira 2 dividido por 2 e aqui 5, sempre dentro da coluna. Por que eu digo simplificar? Porque se você tiver uma grandeza, por exemplo, dias, e tiver 4 dias e 4 dias, quando você simplifica, dá resultado 1. E como nós temos multiplicações de fração, o 1 na multiplicação ele é elemento neutro, então essa grandeza não existiria, ok? Não existiria. Bom, então como é que nós fazemos? Fazemos assim, a grandeza referência do jeito que está. Casas é diretamente proporcional, escrevo como vejo. Dias é inverso, então, no lugar de escrever 4 sobre 10, eu inverto 10 sobre 4. Pronto. Agora é só determinar o valor de x. Preciso isolar quem tem x? Não, pode isolar qualquer um.
4 vezes x é 4x, 8 vezes 1 vezes 10 dá 80. Então, x dá 20. Veja que falaram que era 25 casas. São 20, está errado. Assim que nós trabalhamos com regra de 3. Bom, agora nós estamos aqui trabalhando, fazendo uma recapitulação sobre os sistemas lineares, né, que é a parte que seria matricial. Né? Se um município, as seções eleitorais X, Y e Z têm juntas 1.500 eleitores, os tempos médios de votação nas sessões são 1 minuto e 30 para X, 2 minutos para Y e 1 minuto para Z, respectivamente. O tempo médio de votação nas 3 sessões, 275 minutos. E o número de eleitores na seção Y é igual à metade da soma, que nada mais é do que a média, do número de eleitores das seções X e Z. Então, nesse caso, a seção eleitoral que tem o maior número de eleitores é a X. Bom, a ideia do sistema linear é sempre eliminar uma ou duas incógnitas de uma vez, se possível for. Então, você faz assim, X, Y, Z juntos, 1.500. Tudo bem. Agora você pensa o seguinte, quem é Y? A metade de X e Z somados. Então, é a média de X e Z. Veja que se você passar o 2 multiplicando, dá 2Y. Então, eu terei 2Y. Se o X e Z passar negativo, fica menos X menos Z. É igual a 0. Só para ter uma igualdade, para poder comparar com aquela ali. Então, o X vai ser negativo, Z também, e o 2Y positivo. Teremos aqui, ó, X negativo, Z também. Na hora que eu somo, que é o método mais prático para fazer sistemas lineares, o X e o Z vão embora. E nós teremos 2Y mais Y, 3Y é 1.500. 3 vezes quanto dá 1.500? 500. Então, Y tem 500 eleitores. Com isso, X mais Z é 2Y. Então, X mais Z vai ser 2 vezes 500, que vai ser 1.000. Tudo bem. Agora nós continuamos. Já temos essa igualdade. Agora nós vamos para os tempos. Como é o tempo total dessa galera aqui? A quantidade de X vezes 1,5 segundos. 1,5 minutos, perdão. A quantidade de Y vezes 2 minutos. E a quantidade de Z vezes 1 minuto, eu terei o tempo em minutos do pessoal. E é isso aí que nós fizemos. Agora, se eu quiser eliminar Z, bom, Y eu já sei que é 500. 2 vezes 500 dá 1.000. Quando eu pegar esse 1.000 e passar negativo, eu vou obter 1.175, porque diminui de 275. Perfeito. Agora eu pego esse X mais Z, multiplico por menos 1, por quê? Porque daí eu mato Z. Se eu multiplico por menos 1, multiplico todos os elementos da esquerda e todos os elementos da direita. Senão eu descompenso a matemática. Multiplico a esquerda inteira e a direita inteira. Ao somar, Z vai embora. Nós temos meio X é igual a 175. X só pode ser 350, que é o dobro de 175. Se X é 350, mais Z dá 1.000, Z só pode ser 650. Diz que a seção eleitoral que tem o maior número é X, está errado, é a que tem o menor. Então assim nós resolvemos sistemas lineares, que são a parte que trabalha com matriciais, né? Sistemas matriciais. E para encerrar, nós vamos fazer a nossa recapitulação das fórmulas de geometria plana. Geometria plana, muito cuidado com o seguinte. Paralelogramo, retângulo e quadrado têm algo em comum. A sua área é base vezes altura. Tanto o paralelogramo, sendo a altura do topo à base, quanto o retângulo e quanto o quadrado também é base vezes altura. Só que a diferença aqui que a base também é L, fica L vezes L, L é o quadrado, por isso que o nome dele é quadrado. Esse é retângulo porque ele tem 4 ângulos retos. O quadrado também é retângulo, né? Mas só que ele tem um nome especial pela área ser essa forma. Perímetro é soma da medida dos lados, logo o quadrado tem 4 lados e esse camarada tem base mais altura vezes 2, né? Ou 2 bases mais 2 altura também de perímetro. Mas cuidado só com isso aqui, que cai bastante. Diagonal é lado raiz de 2, certo? Volta e meia você precisa calcular a diagonal, sabendo que pode ser a diagonal também de um triângulo que tenha lados iguais. Claro, é metade de um quadrado, vai ser lado raiz de 2. Caso necessário for, raiz de 2 é igual a 1,4 e já vamos colocar a raiz de 3 é igual a 1,7, ok? Raiz de 3 é 1,7. Bom, o trapézio é a média das bases vezes a altura. Eu tenho uma base maior ou uma base menor, divido por 2, então é a média das bases vezes a
altura, ok? Então, esses são os problemas geométricos, né? Problemas geométricos. E para finalizar, nós temos aqui figura, a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo, é base vezes altura dividida em 2, só que eu tenho um triângulo especial, que é o equilátero, que sempre é pedido a partir do lado. É lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse aqui é para decorar, não tem jeito. E o hexágono não precisa decorar, porque o hexágono, que é o que está logo abaixo, é 6 vezes, tem 6 triângulos equiláteros, ó. É 6 vezes o triângulo equilátero, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que simplificando nós temos por 2, 3 e 2, e nós obtemos então essa fórmula aí. E para finalizar, o raio, aqui nós temos o círculo, cujo raio é como uma bicicleta, a raiação vem do centro até a extremidade. Então, a área dela, o que está em azul, a chapinha, é πr ao quadrado. E o perímetro, que é o contorno, é 2πr. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, o diâmetro é de fora a fora, tá ok? Cuidado com isto. O diâmetro é o dobro do raio. No momento que a figura estiver inscrita, claro, numa circunferência, e tiver um hexágono inscrito numa circunferência, por exemplo, como eles são vários triângulos equiláteros, o raio da circunferência é o mesmo lado do hexágono, tá ok? Bom, e dessa forma nós encerramos a nossa revisão sobre Banco Central, tá ok? Banco Central 2013. Bom, o que eu indico para você? Pega essa revisão, pega essa teoria, pega o banco de questões, que a Prova Prêmio disponibiliza para você, e faça questões da banca do CESP sobre isso aí, tá ok? E uma excelente prova para você.